Enquanto estava todo mundo entrando no Threads, a nova rede social da Meta, dona do Instagram e do Facebook, eu estava recebendo um convite para entrar no Blue Sky, a rede social do fundador do Twitter. Aí muita gente pode pensar, poxa, mais uma rede social baseada em texto. Eu não tenho paciência, não tenho tempo para tanta rede social, mas eu sou curioso. E eu entrei nessa nova rede social, no Blue Sky, e digo que, diferente do Threads, eu já gostei muito dela e torço para que ela seja bem sucedida, que ela vingue, apesar de não achar que ela vai ser um Twitter killer. Eu explico um pouco mais nesse vídeo. O Blue Sky é um projeto que o Jack Dorsey começou a trabalhar quando ainda era CEO do Twitter. Depois que ele saiu do cargo, o projeto obviamente foi mais adiante, e é bom lembrar que ele primeiro deixou o cargo de CEO para depois o Elon Musk comprar a empresa. Mas vamos lá. O que o Blue Sky tem de diferente das outras redes sociais, de Twitter e Threads principalmente? Primeiro que ele é uma rede social descentralizada. Isso, não vou parar aqui e gastar meu tempo para explicar o que é uma rede social descentralizada, é uma questão muito técnica, mas dá para resumir o seguinte: uma rede social com vários servidores, ela não está baseada apenas numa empresa só que está com os dados todos. Ela foi criada para ser coletiva, para ter vários servidores com várias entidades controlando, que vão ajudar a controlar o conteúdo. É um formato descentralizado que tem como objetivo, segundo o próprio Dorsey, ser meio que invendível, por exemplo, para um Elon Musk. Mas isso não é o mais importante. Quer dizer, isso é importante, obviamente, mas para o usuário comum não faz tanta diferença. O que faz a diferença é a maneira como ele trabalha o algoritmo, como ele trabalha a timeline. No vídeo sobre o Threads, eu tinha reclamado que o Threads ele não trabalha com uma timeline, né? Uma linha do tempo cronológica, e nem com a possibilidade de você ver apenas as pessoas que você segue. Como sempre foi o Twitter ainda tem essa opção, apesar de vir com o algoritmo para você na frente. Depois eu li outros textos, vi outros vídeos sobre o Threads e entendi que na verdade não é um algoritmo parecido com o Instagram. A Meta com o Threads lançou um algoritmo mais parecido com o TikTok, onde as pessoas que você segue não é tão importante, porque o conteúdo vai ser jogado para aquelas pessoas que o algoritmo acha que é importante receber. O Blue Sky começa já com o contrário, começa com aquela ideia do Twitter Roots, Twitter Raiz, ou seja, primeiro feed, né, a primeira timeline que aparece é das pessoas que você segue em ordem cronológica. Mas alguém pode dizer, mas nem todo mundo gosta disso. É verdade, nem todo mundo tem esse mesmo pensamento que eu. Por isso, o Blue Sky tem a opção What's Hot, que é o que está sendo mais comentado no mundo, o que é popular entre seus amigos, ou seja, outros feeds que são já conhecidos em outras redes sociais. Mas ele é um interessante. Primeiro, você coloca ele no seu aplicativo na ordem que você quiser. Se você prefere que apareça primeiro aquele dos seus amigos em ordem cronológica, que é o que eu uso, ele já vem com ele, mas você pode colocar outro na frente. E tem várias outras opções de feeds. Isso é o mais interessante de tudo. E não apenas feitos pela empresa, pelo grupo que está construindo o Blue Sky. Pessoas de fora, porque isso é um projeto aberto, puderam também construir propostas e tem outras possibilidades de feeds sobre alguns determinados temas, alguns determinados assuntos. Ou seja, você tem vários tipos de algoritmos diferentes com lógicas diferentes. Isso não tem no Twitter, isso não tem no Threads, nem um pouco. O Threads eu trabalho com a lógica fechada deles. E lembra um pouquinho quando o Twitter, as pessoas ainda usavam aplicativos como o TweetDeck, onde você colocava por exemplo, no desktop, listas diferentes, a lista dos seus amigos, a lista dos jornalistas, lista de pessoas que você não sei lá o quê. Nesse caso, é um pouquinho mais interessante. Você pode fazer essas listas, mas você pode ter também um algoritmo mais voltado para aquilo que você quer. Isso não tem nas outras redes. Então, talvez seja o ponto mais importante e é por isso que eu gostaria que o Blue Sky desse tão certo. Porque tem muito mais liberdade para o utilizador, para o usuário, do que nas outras redes sociais baseadas em texto.
Outro ponto interessante, como são vários servidores que você vai ter poder acesso, né? Você pode entrar por servidores diferentes, como é, por exemplo, no Mastodon, que é outra rede social que já funciona descentralizada. O nome parece estranho, o nome do utilizador aparece seu nome de usuário, ponto. A maioria agora está entrando na fase beta como bsky.social, .bsky.social. E a ideia é que tenha outras coisas de pessoas que também vão ajudar a construir a rede do Blue Sky. Só que tem um ponto legal, a verificação você pode fazer por conta própria, em alguns casos, e você pode, aí, nesse caso, personalizar. Por exemplo, quem tem website com domínio próprio, como eu tenho, gilramos.net, eu consegui verificar que a conta minha está associada ao site. Basicamente, eu peguei um código que o próprio Blue Sky que disponibiliza e coloquei no meu servidor do meu domínio. O que aconteceu? Eu não só personalizei ele, como personalizei ele escrevendo do jeito como eu quero. Então ficou @gilramos.net. Meu endereço não tem ponto social, ponto nada. Isso é muito legal porque, por exemplo, vai permitir que empresas consigam verificar muito mais fácil que são perfis reais do que como funciona nas outras redes sociais. E pessoas, não somente empresas, quem tem domínio já consegue fazer a associação. Este perfil pertence a esse domínio tem um nome, tem um registrado, é fácil você lá no Ruiz, no Google, você descobre quem é o dono do domínio, e é uma forma de verificar que o perfil é real. Isso é muito legal. Então, tem coisas muito interessantes que não tem nas outras redes sociais, e é por isso que eu falo que tomara que dê certo. Porque não é só mais uma rede social, não é um Instagram de texto, que eu descobri agora um TikTok de texto, como é o Threads. Qual o problema dele? O problema é de qualquer rede social que começa do zero, sem ter uma máquina gigante como a Meta fez com o Threads. Falta gente. Óbvio, hoje ele está ainda em fase teste, em fase beta, e vocês vão entrar por convite. Por isso tem um pouco mais de 100 mil usuários, se eu não me engano, apenas na rede social e mais de 1 milhão de espera. O Twitter tem quase 300 milhões de pessoas. Ou melhor, 300 milhões de contas, né? Nem todo mundo lá é real. Mas mesmo quando o Blue Sky abrir, não ser mais apenas por convite, não é tão simples essa migração de gente para a nova rede social. Porque às vezes a pessoa até se cadastra, mas se ela não tem as outras pessoas com que ela gosta de seguir, gosta de acompanhar, na mesma rede, produzindo conteúdo, gerando o buzz, gerando comentários, a pessoa desiste e não passa a usar ela mais. Então, isso é a grande dificuldade para qualquer rede social que chegar agora. O Threads, como usou a força da Meta, ela já conseguiu alguma coisa, mas ainda assim é difícil. É diferente, a gente sabe que, por exemplo, o Twitter hoje, mesmo com 300 milhões, ele pauta o jornalismo, ele pauta muitas vezes a própria sociedade, porque as discussões acontecem em tempo real e é muita gente que já está acostumado. Tu vai para o Twitter para discutir assuntos, para levar informação, ele tem uma característica mais informativa e de discussão, diferente do Instagram e do Facebook, dos aplicativos da Meta, que trabalham naquela lógica Family and Friends, né? Friends and Family, ou seja, é mais para você ver o que os seus amigos estão fazendo do que discutir assuntos da sociedade, é uma outra proposta. Eu esqueci de dizer no começo do vídeo, mas eu ainda não tenho convites para o Blue Sky, e assim que eu tiver eu vou colocar ele nas redes sociais, nas outras, obviamente, porque a intenção é trazer gente que participe, né? Gente que tem interesse em agitar aquela rede social. Assim que tiver eu divulgo, mas olha, é interessante. Quando eu entrei no Threads, a impressão foi mais do mesmo, foi um Instagram de texto apenas, nada demais. Quando eu entrei no Blue Sky, eu pensei, opa, isso aqui é diferente, isso aqui pode dar certo. Se vai mesmo dar certo, se vai mesmo vingar, só o tempo dirá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha, inscreve no meu canal, faz algum comentário e principalmente acessa gilramos.net/blog, onde eu também discuto esse conteúdo em forma de texto e outros assuntos relacionados à comunicação, jornalismo, tecnologia, tudo que envolva a comunicação, na verdade.